Amém? Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 2. Amém? Vou ler aqui, porque essa letra está muito pequenininha. E diz assim, ó: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Irmãos, isso é maravilhoso. Esse texto aqui, ele é maravilhoso, irmãos. Porque, irmãos, na nossa caminhada, irmãos, na nossa caminhada rumo ao céu, a nossa salvação, em direção à nossa salvação, às vezes a gente passa por certas situações que a gente fala assim, meu Deus, mas por que tanta prova? Por que tanta dificuldade? Por que tanta luta? Por que isso está acontecendo comigo? Amém? E aí, irmãos, uma coisa interessante é que eu olho para esse povo de Deus. O povo de Deus, quando eu falo os hebreus, aquele povo que vai parar no Egito, se torna escravo lá do povo do Egito, né? E aí, através de Moisés, aquele povo ele consegue a libertação rumo à terra prometida. Só que aí, irmãos, eu entendo o seguinte: aquele povo ele sai do Egito rumo à terra prometida, rumo à direção, acreditando que ia receber logo coisas boas sobre a sua vida. Porque, irmãos, às vezes, irmão, a gente fala assim, Deus está contigo. Entenda o seguinte, a gente fala, Deus está contigo, Deus está comigo. E aí, a gente acha que a gente não vai ter mais dificuldade nenhuma. Não vai ter mais provação nenhuma. Pô, se Deus está comigo, beleza. Meu irmão, minha irmã, é importante a gente entender o seguinte. Deus está conosco, sim. Grave isso. Independente se as coisas estão boas ou estão ruins. Porque tem muitas situações, tem momentos da nossa vida que a gente só enxerga Deus nas coisas boas e não consegue enxergar Deus nas coisas ruins. Esse povo aqui, irmãos, esse povo marchando para a terra prometida, irmãos, é uma coisa interessante. Aquele povo, irmãos, eles ficam naquele deserto, como a gente bem leu aqui, 40 anos. Então, irmãos, 40 anos, irmãos, não é com esse tempinho que a gente está vivendo aí, 40 dias, não, irmãos, é 40 anos. Às vezes, irmãos, eu quero falar contigo, porque às vezes a gente pensa que logo isso vai passar. Irmãos, e se não passar? Aonde está a nossa confiança? Como é que fica a nossa fé? Aonde fica a nossa esperança? Irmãos, aí a gente começa a fazer os questionamentos, que é normal. Senhor, por que eu estou passando por essa luta, por essa prova? Irmãos, entenda o seguinte. Esse texto aqui, irmãos, esse texto é uma coisa muito interessante de Deuteronômio. Porque o texto vai dizer que, e te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê, irmãos? Para te humilhar, te provar e para saber o que estava no teu coração. Irmãos, entenda o seguinte, então a gente fala assim, poxa, mas Deus me colocou no deserto para humilhar? Irmãos, porque para Deus, irmãos, Deus não age como nós agimos aqui na terra. Isso é uma coisa interessante. Às vezes você está na sua casa, está aí pensando, às vezes você está brigado com alguém, está falando assim, eu não vou pedir perdão, eu não vou ajudar essa pessoa de jeito nenhum. Eu ajudar ela? Não vou fazer isso de jeito nenhum. E aí, irmãos, isso para mim é uma humilhação. Só que para Deus, irmãos, quanto maior a humilhação, para Deus maior é a exaltação. Eu preguei esses dias atrás sobre Hades, irmão. A mulher chega montada no jumento. Jumento, irmão, está relacionado a status. E ela desce para falar com o seu pai do jumento. Então, irmãos, isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque diante da presença de Deus, e aí eu quero que você entenda isso, diante da presença de Deus, nós temos que se apresentar de humilhação, se humilhando mesmo, irmão. Dobrando o nosso joelho, aclamando, Senhor, não tem como, eu não aguento.
Entendeu? E é uma coisa muito importante, porque às vezes você fala assim, ah, mas eu tenho vergonha, irmãos. Mateus 6,6 fala assim, ó, fecha a porta do seu quarto, se tranca, meu irmão, e vai orar. Problema resolvido, irmão. É você com Deus, é você com Deus. Isso é uma coisa interessantíssima. Outra coisa, irmãos, para te provar, irmão, Deus só prova quem Ele sabe que é capaz. As provas só vêm, vamos pensar na escola. A gente estuda, né? A gente estuda. Aí vem aquele momento de prova, né? Para testar aquilo que nós aprendemos, irmãos. Na nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós somos provados para nós apresentarmos diante das provas aquilo que nós aprendemos. Diante das dificuldades do dia a dia, diante das lutas do dia a dia, diante das bênçãos do dia a dia. E uma outra coisa, irmão, Deus, Ele só prova quem Ele ama. Aleluia. Amém? Você está comigo nessa live? Pode dizer aí, aleluia, amém? Então, irmãos, isso é uma coisa muito interessante, irmãos, isso é uma coisa muito importante. E outra coisa, irmãos, para saber o que estava no teu coração. Aleluia, irmãos. Então eu vejo aqui, irmãos, por que 40 anos? Olha só, isso é uma coisa muito interessante. Por que não foi 40 dias? E sim 40 anos. Porque Deus precisava, irmãos, saber da humilhação daquele povo. Deus precisava provar aquele povo. E Deus precisava, irmãos, saber o que estava no coração. Porque, irmãos, às vezes, irmãos, a gente fala assim, segue o desejo do seu coração, segue a vontade do seu coração, só que às vezes a palavra de Deus vai dizer que o coração é enganoso, e às vezes você está tendendo a ir para um caminho difícil, um caminho de dificuldade, um caminho de coisas que vai te trazer consequências graves lá na frente. Então, irmãos, tem certos desertos que vêm sobre a nossa vida, entenda isso. Que é para nos trazer um aprendizado lá na frente, um fortalecimento, um amadurecimento. Então, irmãos, essa pandemia, ela vem para nos trazer um amadurecimento. Eu acredito que é para trazer um amadurecimento espiritual. Para você que não tem tempo, você que falava que não tinha tempo para nada, você ler uma Bíblia agora, você assistir uma pregação, você orar. Aleluia! Aleluia! E o texto vai dizer, para saber se no seu coração se guardaria os meus mandamentos ou não. Porque, irmão, a palavra de Deus vai dizer, escondi a tua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, irmãos. Irmãos, entenda o seguinte, tem muitas das vezes, tem pessoa que está falando que está seguindo a vontade do Senhor, que está dentro da igreja, tente isso, está dentro da igreja, da casa de Deus, falando que está seguindo a vontade do coração, só que o coração não tem nada de palavra de Deus, irmãos. Não tem fortalecimento espiritual. Então, irmãos, há desertos que existem sobre nossas vidas que é para nos tornar pessoas melhores. Aleluia. Irmão, eu já vi vários pregadores falar, irmão, mas deserto é lugar de passagem, deserto é prova. Irmão, não quero me apegar com isso, mas eu quero que a gente entenda, precisamos entender que Eclesiastes vai dizer, existe um tempo determinado para todas as coisas. O problema é que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo e não no tempo de Deus. O problema é que às vezes a gente acha que a gente está preparado para uma coisa, mas estamos precisando amadurecer cada vez mais e mais. Talvez você está me assistindo nessa live aí e você está falando assim, mas eu não estou preparado. Irmão, quem sabe o tempo determinado é Deus. Irmão, às vezes você fala assim, agora é o momento, irmãos, agora é o momento. Mas se Deus disser que não vai acontecer, irmãos. E uma outra coisa importante, irmãos. Deuteronômio, capítulo 1, verso 31, outro texto vai dizer assim, ó. Como também no deserto, onde viste o Senhor, vosso Deus, nele vos levou. Como um homem que leva o seu filho. Em outras traduções está, como um pai que leva o seu filho. Por todo o caminho que andardes, até chegardes a este lugar. Irmãos, uma coisa importantíssima é que o povo, eles estavam indo no deserto. Irmãos, isso é uma coisa muito importante. Às vezes, irmãos, entenda o seguinte, a gente pode estar no deserto. Mas o mais importante é a gente estar no deserto, mas caminhando. Vou repetir, irmãos.
Vou repetir. Às vezes você pode estar na dificuldade. Você pode estar aí desesperado, sabendo, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Mas nesse momento eu quero dizer, irmãos, a melhor coisa é você estar na dificuldade, mas caminhando com Deus e tendo a certeza que Ele está do seu lado. E o texto é interessante porque o texto vai dizer assim, como o homem que leva o seu filho, como o homem que leva o filho é quem? Quem leva o filho é o pai. Então é como o pai que leva o seu filho. Irmãos, o pai sempre vai desejar o melhor para o filho, irmãos. Então às vezes tem provas, tem dificuldade que a gente passa, que é para nos trazer engrandecimento mesmo. Já viu criança aprendendo a andar? Hora levanta, hora cai, vai tateando, até que numa hora ela vai e anda. As coisas acontecem, irmãos. Mas o pai está ali toda hora, dando aquele suporte, dando aquele apoio. Irmãos, Deus, em todo momento da história, entende o seguinte, não deixou esse povo de lado. Não deixou esse povo de lado. E é uma coisa importante, é que às vezes a gente pensa que, meu Deus, eu estou nessa dificuldade, eu estou passando por essa provação, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou sozinho, irmão. Ele está contigo, irmão. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Amém? A pregação está caminhando para um contexto de consolação, só que é uma coisa interessante, né, de reflexão, só que isso é importante que a gente entenda. Isso é importante, porque às vezes, irmãos, nós pensamos assim, eu estou sozinho, o que eu vou fazer? Então, irmãos, entenda uma coisa, irmão, estava no deserto, mas Deus estava com ele. O povo tinha fome, tinha comida, o povo tinha sede, tinha água, o povo estava com calor, tinha sombra, o povo estava com frio, tinha aquecedor natural. Mas, irmão, aquele povo não estava desamparado. Aleluia. Irmãos, entenda o seguinte, você que está me assistindo nessa live aí, irmão. Você que está me assistindo neste culto, nesta transmissão. Entenda o seguinte, esse deserto tem dia e hora para acabar. Mas enquanto não acaba, quero te pedir encarecidamente, permaneça firme, busque a Deus, os propósitos de Deus, leia a Bíblia. Você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor Jesus. Volte para os caminhos do Senhor Jesus. Você que está aí, né? Você que está me assistindo, você que está pensando assim, mas não tem mais jeito. Você que vai me assistir depois no YouTube, no Instagram. Irmãos, meu irmão, minha irmã, busque uma igreja, aceite Jesus. Se apegue com Deus, irmãos. Irmão, nós estamos vivendo um tempo de quarentena, irmão. A gente está vendo as pessoas tristes, chorando, preocupadas com o dia de amanhã. Só que entenda o seguinte, irmãos, Deus ele não nos deixa desamparados. Uma outra coisa interessante, irmãos, é que Salmos, de número 78, a partir do número 5, vai dizer o seguinte: fendeu as rochas do deserto e lhe deu-lhes tanta água como que a fluidez das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Irmãos, eles estavam no deserto. No deserto, a maior dificuldade daquele povo era em ter água. Amém? Porque terra seca, irmãos. Não tem problema, irmãos. A terra está seca, Deus faz sair água da pedra, da rocha. E uma coisa interessante que o texto vai dizer que foi tanta água quanto a fluidez das profundezas. Era como se ele tivesse poços artesianos. Aleluia. Era como se ele tivesse poços. Irmãos, Deus sempre ele provê para nós de uma forma extraordinária, irmãos. Deus sempre quer o melhor para nós. O que você está precisando? Está precisando de água? Eu vou te dar água. Estou precisando de alimento? Eu vou te dar alimento. Então, irmãos, tem um texto para dizer: por que te abates, ó minha alma? Aleluia. Fique calmo. Fique calmo, não fique preocupado, irmãos. O texto vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo. Porque o Jesus vai dizer isso, porque eu venci o mundo. Irmão, a gente está aprendendo sobre Jesus na escola dominical, né? Nas EBD. Aí a Kézia entrou, Kézia é minha prima, Deus abençoe. Amém? Kézia, Lenilson, Davi, o Lucas. Amém? Deus abençoe essa família abençoada. Irmãos, isso é uma coisa importantíssima. Isso é uma coisa importantíssima, porque às vezes a gente pensa que as dificuldades parece que vão sugar as nossas forças. Parece que elas vão se tornar maiores do que aquilo que nós estamos preparados.
Só que existe uma coisa muito interessante, irmãos. Não fique pensando. Vai fazer de forma natural, vai trabalhando, vai caminhando. Interessante, você está caminhando, Deus está só te amparando, está só te conduzindo. Mas quando você para, irmãos, aí Deus tem que fazer. Então, irmãos, entenda o seguinte, Deus não vai te deixar desamparado. Jesus, ó, Rejame entrou. Aleluia, Rejame, Deus te abençoe, meu amigo. Amém? Um excelente marceneiro, profissional da região de Itaboraí. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Irmãos, Deus não vai te deixar desamparado. Deus não vai te deixar abatido. Não vai faltar o pão de cada dia. Não vai faltar a bebida, a água. Não vai faltar o alimento. Irmãos, isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa importante. Deus conduziu aquele povo no deserto. Deus conduziu aquele povo. Aleluia. A Lúcia está nos assistindo, amém? Deus te abençoe, Lúcia. Amém? Deus te abençoe. Bom tê-la nesse culto, amém? Isso é uma coisa muito legal. Bom tê-lo você. Amém? Irmãos, como eu estava falando, irmãos, às vezes a gente pensa que a nossa luta vai sugar nossas forças, a gente não vai conseguir, irmãos. Mas, irmãos, aguenta firme, porque você não está sozinho. Aleluia. E aí, Flávio? Flávio entrou aí na live aí, amém? E aí, Flávio, entenda o seguinte. Deuteronômio no capítulo 2:7, olha só. Diz assim, ó, 2:7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Em toda a obra das tuas mãos. Porque Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. E coisa nenhuma te faltou. Irmãos, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes até se esconder. Às vezes você está no meio da multidão, né? Porque foi uma grande quantidade de hebreus que caminharam para a terra prometida. Às vezes você fala assim, no meio da multidão e Deus não vai me ver. Estou aqui escondido, irmãos. Mas, irmãos, Deus sabe por onde você está andando. Sabe do deserto que você tem andado, irmão. Deus sabe do problema que você está enfrentando, irmão. E aí eu vou te dizer, irmão, pode ser diversos tipos de problema. Pode ser diversos tipos de luta. Mas Deus sabe do grande... O texto da Bíblia vai dizer grande deserto. Do grande deserto, irmãos. E aí vai dizer, e este 40 anos, irmão, está relacionado a tempo, irmão. Tem situações que pode até estar durando muito tempo. Até muito mais do que você já poderia imaginar. Só que olha que coisa interessante. Aí, ó, a Vitória entrou. Amém? Deus te abençoe, Vitória. Amém? Está relacionado a tempo. E aí você pode estar falando, tempo isso vai durar mais. Eu não sei por onde eu vou aguentar. Só que olha que coisa interessante, irmãos, que o texto vai dizer, o Senhor, teu Deus, contigo. Isso é uma coisa importante, irmão. O mais importante, mais do que a gente ficar preocupados com o tempo que vai durar ou que está durando os nossos desertos, vamos dizer assim, é a gente saber que Deus está conosco este tempo todo. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, isso é uma coisa interessantíssima. Tem prova, tem dificuldade, irmãos? Tem dificuldade? Você fala assim, meu Deus, para onde que eu vou ir? Como é que eu vou fazer? Amém? Talvez você está aí nessa live pensando o que você vai fazer daqui a pouco quando acabar essa live para comer. O que você vai fazer no dia de amanhã? Ou logo mais? Mas, irmãos, entenda o seguinte. Deus está conosco. Irmãos, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, entenda o seguinte. Deus colocou no meu coração essa palavra para dizer para você o seguinte, nós estamos vivendo esse período de pandemia. Verdade. A gente, na nossa cabeça, irmãos, a gente não sabe, a gente sabe quando começou. Não sabemos quando vai terminar. Verdade. Projetamos, pensamos em até alguma coisa de data. Verdade. Só que, irmãos, mais importante do que esse tempo que a gente está pensando, enquanto o tempo vai durar, é a gente ter certeza de que Deus está com a gente esse tempo todo. E aí, irmãos, eu te pergunto, você que está me assistindo nessa live, você está agradecendo a Deus, você tem orado a Deus pelo alimento, por Ele ter te dado ar para respirar, por Ele ter te guardado aí na sua casa?
Você tem orado a Deus, você tem agradecido a Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu estou livre, porque o Senhor não tem permitido que essa pandemia tenha, porque esse Senhor tem me guardado, tem me sustentado, tem me protegido. Então, irmãos, entenda o seguinte, estamos passando por luta? Sim. Estamos passando por dificuldade? Sim. Mas Deus está conosco. Aleluia, irmãos. E aí eu não posso deixar de falar desse texto sem ir lá para Jesus, irmãos. Jesus, quando estava passando por dificuldade, estava passando por um momento difícil, vamos dizer assim, mas Jesus sabia que Deus, que o Pai estava com ele. E aí o que Jesus vai fazer? Vai dobrar o seu joelho e vai orar, vai falar com Deus. Irmãos, isso é uma coisa interessante, Irmãos, voltando lá para o começo da pregação, lá para o começo, verso 7, do verso 2 de Deuteronômio 8, vai dizer, e te lembrarás de todo o caminho, irmão. Deus às vezes quer nos trazer lembranças. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas coisas boas Deus fez na tua vida? Você já parou para pensar como Deus mudou a tua história? O livramento que Deus te deu, irmão, Deus livrou aquele povo de Israel do sofrimento, do trabalho, sem reconhecimento. Deus trouxe libertação. Deus trouxe provisão. Deus deu um novo lar. Deus permitiu uma nova história para aqueles que ficaram firmes e fiéis. E aí eu encerro essa live, irmãos, o seguinte, Deus, Ele tem proporcionado uma nova história para nós. Amém? Deus tem proporcionado uma nova história para nós. A gente está no deserto, sim, irmão. Tá difícil? Tá. Só que, irmãos, Deus, Ele não vai nos deixar só. Deus não vai nos deixar só. Deus, Ele não vai te deixar só. Deus, Ele não vai te deixar só. Amém? Você pode orar a Deus nesse momento? Eu quero encerrar essa live contigo. Amém? Eu quero orar com você. Amém? Vamos orar nessa noite como igreja. Amém? Irmãos, eu agradeço pela presença de todos. Aleluia, eu agradeço pela presença de todos, irmão. Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Soberano Deus, eterno Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, que neste momento, Pai, o Senhor possa trazer refrigério, que o Senhor possa trazer conforto, Senhor da glória, Pai. Deus, nós dependemos de Ti, nós necessitamos da Tua presença. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus maravilhoso, Pai. Deus, venha trazer, Pai, um refrigério na alma de cada um que está me assistindo nesta live, neste culto, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, cura as feridas da alma, Pai. Deus, as preocupações, Pai. Deus, as inquietações, as insônias, Pai, as noites sem dormir. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, tira o medo, tira o cansaço, essa depressão, essa angústia, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos perseverar caminhando. Deus, está difícil, sim, a dificuldade está grande, sim, mas Deus, que o Senhor possa permitir que possamos continuar caminhando. Deus, em nome de Jesus, Pai, visita a casa de cada um que está me assistindo nesse momento, Pai. Deus, toca na vida desses irmãos, Pai. Deus, visita a casa do diácono Jorge, da nossa irmã Dulce, Pai. Deus, vai visitando, Pai, a casa do Flávio. Deus, visita a casa da Késia, do pastor Pimentel. Deus, em nome de Jesus, da irmã Neuza. Deus maravilhoso, vai visitando, Pai, essas pessoas que passaram por esta live, aquelas que estão nos assistindo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, visita a casa daquele irmão, daquela irmã que vai me assistir no YouTube. Deus, visita a casa daquela irmã que vai me assistir no Instagram. Deus maravilhoso, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, transforma, Pai, a vida de cada irmão. Transforma, Pai, vai visitando, vai trazendo paz. Vai trazendo refrigério, Pai, nesse momento, Pai. Deus, em nome de Jesus, vai fortalecendo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Amém e amém. Irmãos, deixa eu falar, irmãos. Estão comigo na live aí, irmãos? Amém? Pode colocar aí, amém. Amém? Você recebeu essa palavra, irmãos? Diga aí, irmãos, se você recebeu. Amém? Escreva alguma coisa aí, irmãos. Aleluia. Amém? Diga o quanto você tem sido abençoado. Irmãos, deixa eu falar algo para você nessa noite. Deixa eu falar com você nessa noite. Não perca a fé.
Não perca a esperança em Deus. Aleluia. Não perca a razão de viver. Aleluia. Deixa eu te falar mais algumas coisas. Irmãos, a luta pode ser até grande, mas a vitória é certa. Irmãos, a gente fala aqui do Brasil. Amém? Aqui do Brasil, essa hora são 19 horas e 4 minutos aqui no Brasil. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Amém? A palavra de Deus diz que eis que não dorme o guarda de Israel. Aleluia. Nosso Deus ele não dorme. Aleluia. E até mesmo em silêncio ele está trabalhando. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe a tua vida de uma forma poderosa. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém? Irmãos, seja abençoado por esta palavra. Amém? Irmãos, quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer